Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Se pela falta de um só homem a morte começou a reinar, muito mais reinarão na vida. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos 5, 12 e 21. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado, entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe, para todos os homens, a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 39, 40. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que venho. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Mas se alegre e em vós rejubile todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre: é grande o Senhor, os que buscam em vós seu auxílio. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Vigiai e orai para ficardes de pé, ante o Filho do Homem. Evangelho. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 12, 35, 38. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos, e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Na tessitura da história humana, há um fio que se entrelaça entre queda e redenção, entre escuridão e luz, entre o primeiro Adão e o novo Adão. São Paulo, ao escrever aos Romanos por volta do ano 57 d.C., durante sua terceira viagem missionária, não apenas expõe uma doutrina, mas revela um drama cósmico que nos envolve a todos. A carta aos Romanos é dirigida à comunidade cristã de Roma, composta por judeus e gentios, e tem como objetivo apresentar a universalidade da salvação em Cristo. Paulo, com linguagem densa e teológica, nos mostra que o pecado entrou no mundo por um só homem, e com ele a morte. Mas é pela obediência de um só, Jesus Cristo, que a graça superabundante se derrama sobre todos. Essa realidade não é distante.
Ela se manifesta no cotidiano. Quando vemos injustiças, guerras, egoísmos, percebemos os frutos da desobediência original. Mas também quando testemunhamos gestos de compaixão, reconciliação, entrega e amor gratuito, vemos a ação da graça que reina pela justiça. Pensemos, por exemplo, em uma mãe que perdoa o filho que a magoou profundamente. Esse perdão não é apenas humano, é sinal da graça que supera o pecado. Ou ainda, em um jovem que escolhe servir aos pobres em vez de buscar apenas sucesso pessoal. Ali a justiça de Deus se manifesta como vida. O Salmo 39 ecoa essa entrega. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. É um cântico de obediência amorosa, que nos lembra que Deus não quer sacrifícios vazios, mas corações abertos. O salmista, possivelmente Davi, expressa que a verdadeira religião não está em ritos externos, mas em ouvir a voz de Deus e guardar sua lei no coração. Isso nos interpela hoje, em meio à correria, às distrações digitais, às exigências do mundo moderno. Somos convidados a parar e perguntar: Senhor, o que queres de mim? E como o salmista responder: Eis que venho. No Evangelho de Lucas, escrito por volta do ano 80 d.C. para comunidades cristãs de origem grega, Jesus nos fala da vigilância. A imagem é clara: empregados que esperam o Senhor voltar de uma festa de casamento. O contexto histórico é de expectativa escatológica. Os primeiros cristãos viviam na esperança da segunda vinda de Cristo. Mas Jesus não quer que vivamos ansiosos, e sim atentos, com os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Isso significa estar prontos, não com medo, mas com amor. Estar acordado é viver com propósito, com responsabilidade, com compromisso com o reino. Hoje essa vigilância se traduz em atitudes concretas: ser honesto no trabalho mesmo quando ninguém vê, cuidar dos idosos com paciência, lutar por justiça social, proteger a criação. É nesses gestos que o Senhor nos encontra acordados. E o mais belo, Ele mesmo se cinge, nos faz sentar à mesa e nos serve. Que mistério! O Senhor, Rei do Universo, se faz servo dos que vigiam com amor. Isso revela o coração de Deus, não um juiz distante, mas um pai que se inclina para lavar os pés dos seus filhos. A ação de Deus no mundo é silenciosa, poderosa. Ela se manifesta na história, mesmo quando parece ausente. A cruz de Cristo é o maior sinal disso. Onde o pecado multiplicou-se, ali superabundou a graça. A cruz, instrumento de morte, tornou-se árvore da vida. E hoje cada cruz que carregamos, seja uma doença, uma perda, uma crise, pode ser lugar de encontro com essa graça que transforma. Irmãos e irmãs, o tema central desta reflexão é a superabundância da graça que transforma a morte em vida, o pecado em justiça, a espera em encontro. Somos chamados a assumir responsabilidades, vigiar, servir, obedecer com amor. A palavra nos convida a viver como filhos da luz, conscientes de que a história não está à deriva, mas é conduzida por um Deus que reina pela justiça e nos chama a participar de seu reino. Oremos. Senhor da vida, que transformas a morte em caminho de ressurreição, aqui estou, com os rins cingidos e a lâmpada acesa, esperando tua chegada no silêncio da madrugada. Eis que venho, não por obrigação, mas por amor. Venho com o coração aberto, desejoso de fazer tua vontade, mesmo quando ela me desafia, mesmo quando ela me chama a sair de mim e servir. Ensina-me, Senhor, a reconhecer tua graça que superabunda onde o pecado parece dominar, que eu não me conforme com a lógica do mundo que normaliza a indiferença, a corrupção, o egoísmo. Que eu seja sinal de tua justiça, vivendo com honestidade no trabalho, com paciência na família, com coragem na luta por dignidade para os pobres e esquecidos. Que minha fé não seja apenas palavras, mas gestos concretos que anunciem tua presença. Desperta em mim a vigilância dos que esperam com esperança. Que eu não durma na comodidade, nem me distraia com o ruído das redes e das urgências vazias. Que eu esteja atento aos sinais do reino,
no olhar do migrante que pede acolhida, na dor da mãe que perdeu o filho, na alegria do idoso que recebe uma visita inesperada. Que eu saiba abrir a porta quando bateres, mesmo que seja meia-noite, mesmo que seja no cansaço. Tu, que te cinges para servir, ensina-me a servir com humildade. Que eu não busque os primeiros lugares, mas os últimos, onde tua presença é mais intensa. Que eu não espere aplausos, mas que minha recompensa seja tua alegria. Que eu anuncie tua justiça com coragem, mesmo quando o mundo prefere o silêncio. Que eu proclame tua grandeza com minha vida, mesmo quando ela parecer pequena. Hoje, Senhor, diante da realidade concreta que me cerca, marcada por desigualdades, por crises ambientais, por divisões políticas e por tantas dores, eu te peço. Faz de mim instrumento de reconciliação. Que eu não seja parte da divisão, mas ponte de encontro. Que eu não seja cúmplice da injustiça, mas voz dos que não têm voz. Que eu não seja espectador da história, mas discípulo comprometido com teu reino. Eis que venho, Senhor, com prazer para fazer tua vontade. Que tua graça reine em mim, que tua justiça me conduza, que tua luz me desperte. Que eu viva como quem espera, como quem ama, como quem serve. Que minha vida seja resposta ao teu chamado, e que, quando chegares, me encontres acordado, com o coração em paz e as mãos abertas. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.